Sejam muito bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e o programa de hoje está sensacional. A nossa entrevistada é egressa da Univale, formada em comércio exterior, é sócia proprietária da construtora Mendes Cibar e veio compartilhar um pouquinho a história da construtora, que é uma construtora da família e também das suas atividades profissionais. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. A entrevistada dessa semana é a Natália Mendes Schacht. Nome alemão. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, vai ser muito legal nossa conversa de hoje, com certeza. Com certeza, até porque eu sei que você tem uma história muito bonita, né? Quem me indicou a Natália foi a Cissa, nossa presidente da Cibal, que inclusive já foi uma entrevistada, e eu pedi para a Cissa, eu falei, Cissa, tô procurando aí pessoas legais que inspirem o nosso telespectador a também alcançar os seus objetivos profissionais, e aí ela prontamente me indicou a Natália, né? E agora eu estava conversando com ela, fiquei sabendo também, porque eu sei que você é formada em comércio exterior pela Univale. Isso. Conta um pouquinho, né, como é que você fez essa mudança depois para a construção civil, como é que foi, né, você começou lá, eu sei que você teve um trabalho na Trade Junior. Eu me formei em comércio exterior pela Univale. A opção por comércio exterior é até engraçado quando eu conto, porque na época que eu sempre gostei muito de animais, queria veterinária. Mas no meio do caminho, assim, perto do vestibular, eu olhava e não conseguia me ver, porque eu gosto de animais grandes, mudando para o interior do interior para cuidar de cavalo e gado. Então eu falei, não, isso não é para mim, não quero ser dona de pet shop. E aí falei, o que eu quero, né? Eu pensei, a medicina é legal, engenharia de produtos é legal, áreas nada a ver uma com a outra. E fui no OPA da Univale, conhecer os cursos e me apaixonei por um professor, o Luizinho, que foi um dos meus principais professores também da faculdade, adoro ele. E ele falava com entusiasmo das viagens, das oportunidades, sendo uma pessoa formada na área de comércio exterior, que eu falei, é aí mesmo, né? Uhum. Amo viajar, a coisa que eu mais gosto sem ser montar cavalo. Já sei o que eu vou fazer da vida, vou fazer comércio exterior. E ali partiu minha decisão, na verdade. Uhum. E aí, como é que foi? Você se apaixonou pela faculdade? Me apaixonei, é uma faculdade fantástica, bem diferente. Eu sou bem comerciante, eu gosto de falar, eu gosto de vender, eu gosto de interagir com as pessoas. Então, o comércio exterior uniu essas duas coisas, a minha necessidade de administrar com a necessidade e a minha característica de ser do comércio, de ser da rua, de gostar de bater papo. Uhum. Então, me formei. Antes de me formar, trabalhei na Trade Junior, logo no início da faculdade. Fantástica experiência. O que é a Trade Junior, só para o pessoal saber? A Trade Junior é uma empresa júnior da Univale. Hoje eu não sei exatamente como é que tá, mas na época que eu fazia faculdade, era a principal empresa júnior do Brasil na área de comércio exterior. Era referência, a gente todo mês recebia visitas de outras faculdades, de institutos, para conhecer. Então era uma instituição sem fins lucrativos. Nós prestávamos serviço para a própria Univale e outras faculdades associadas para as importações e exportações de todos os processos necessários, então microscópios, equipamentos, tudo que era necessário para a Univale, nós que fazíamos o processo. E também prestávamos serviço através de dois setores na empresa, o externo e o marketing, fazia serviço para as empresas de fora. Um serviço até bem reconhecido pela Univale, que é o despacho de carga. Então, a pessoa que muda de um país para outro, a Univale é especializada nesse tipo de prestação de serviço. Então, essa é a Trade Junior. Passei por lá, existiam 3 setores, fui gerente de marketing e do interno, que interno era o que fazia as importações da Univale. Amei. Saí de lá para trabalhar em uma empresa grande, já com entrevista feita e vaga reservada. E meu pai me chamou para trabalhar um tempinho, teoricamente, com ele na Mendes Cibar para ajudá-lo. Desse tempinho estou lá há 13 anos, a empresa vai fazer 15. Me apaixonei, é fantástico, fiz de tudo um pouco, comecei na recepção, fiz banco, fiz papelada, fui para o departamento de compras, departamento pessoal, obra, tenho curso de auditora de qualidade, fiz de tudo um pouco e acabei caindo e me direcionando mais para a área de marketing comercial, mas sou diretora superintendente da empresa, então atuo em todas as áreas, mas sou mais focada nessas duas. Que bacana, e eu sei que você, depois nós vamos falar um pouquinho da história da construtora, mas eu sei que daí também você, paralelo a isso, né, com essa experiência de comércio exterior que você teve da universidade, você acabou montando uma importadora, é isso? Isso mesmo.
Na Trade Junior a gente conheceu várias pessoas, dentre elas criei uma grande amizade com a Joana, que hoje é minha sócia, foi minha amiga de turma, mas conheci ela profissionalmente na Trade. E nós batíamos muito nas características, assim, chata com as coisas certinhas, mania de horário, mania de sistemas. E quando eu fiz o meu MBA, eu abri muitas portas para a área de construção civil, para parceiros, na verdade, teoricamente concorrentes, outros construtores, mas que acabaram passando a ser potenciais parceiros da nova empresa. E esses meus amigos ficavam, Natália, você importa o piso, como é que eu faço para importar? Você importa a escora metálica, me dá uma mão. E eu na Mendicibara estava engessada. Primeiro que eu já tinha o meu emprego, tinha ocupação o dia todo. E segundo que a Mendicibara não tinha como ela importar e vender para outra empresa. Foi onde eu chamei a Joana, minha sócia hoje, para abrir uma importadora. E juntas nós começamos uma história, desde o iniciozinho, nosso início é até engraçado quando a gente conta, porque a gente carregava o piso, isso? 6 anos. 6 anos, então além da construtora, você tem essa importadora. A importadora. E hoje a importadora vende para quase todas as consultoras da região, nós temos uma representação boa no mercado. E estamos abrindo uma loja agora em fevereiro no Casa House Shopping para atender nosso público final, o cliente mesmo, o arquiteto e o cliente, porque hoje a gente atua só com construtoras. Que show! Que bacana, bem legal, né? Bem legal. Então é bacana porque além de você seguir o negócio da sua família, você conseguiu agregar e montar o seu próprio negócio. Usando a faculdade, né? Usando o conhecimento que você tinha na faculdade, consolidando isso, né? Muito bacana. E vamos falar um pouquinho então da construtora. Como é que é trabalhar numa empresa familiar? Eu sei que não é fácil, né? O seu pai trabalhava lá quando você foi para lá. Tem outros irmãos que estão trabalhando lá também. Como é que aconteceu isso? A nossa empresa tem 2 sócios, né? A família Mendes, que é a minha, e a família Cibara, que na verdade é o seu Figueiredo, que o Cibara é um ex-sócio dele. O meu pai sempre foi o comandante da empresa, ele sempre cuidou da empresa de uma maneira geral. O meu pai é muito parecido comigo, nós somos em casa em 3 filhos, né? O meu irmão, eu e a minha irmã, que é a mais nova. Você é do meio? Eu sou do meio. O meu irmão e a minha mãe têm o mesmo temperamento, são iguais. Eu e meu pai somos idênticos e a minha irmã, a gente brinca que é uma mistura dos dois, né? De mim e do meu irmão. Então eu e meu pai sempre combinamos muito. Olha que Somos bacana. Extremamente acelerados, extremamente sonhadores. Já minha mãe e meu irmão são mais pé no chão, por isso que eles nunca trabalharam conosco. Queria dar um conflito muito grande. É mesmo? Então assim, sempre deu muito certo, até porque meu pai me exigiu conhecer tudo, né? Eu não fui colocada na empresa como diretora comercial ou diretora geral. Eu fui colocada como recepcionista, como auxiliar do financeiro, como auxiliar do compras. Ele me fez conhecer obra, que eu não tenho nada a ver na área de obra. Hoje, se eu for numa obra, eu consigo ver não a ferragem de um prédio, mas consigo ver de uma maneira geral o andamento, cronograma, orçamento. Então, me fez com que as pessoas me respeitassem, porque eu também entrei na empresa muito nova, né, com 18 anos. Então as pessoas me olhavam como mulher e filha do dono, sem moral nenhuma, né? Então eu fui conquistando essa moral e hoje as pessoas me veem como a Natália, não como a filha do Luiz. Muitas pessoas nem conhecem o meu pai, a mim quase todos conhecem, ao meu pai poucos. Então não tem muito conflito, a gente não mistura, a gente briga no escritório, briga, porque eu e meu pai discutimos praticamente todos os dias. Apesar de se darem muito bem, porque sempre tem aquele conflito da geração Y com a geração Baby Boomers, né? Não, e são conflitos de trabalho, né? Ele quer que faça de um jeito, eu tento provar que não é assim o melhor caminho, a gente fica discutindo. Mas a gente sai da porta, eu brinco que a gente tem uma capacidade incrível, a gente sai da porta de reunião, vai tomar cafezinho, vai para casa junto como se nada tivesse acontecido. Se essa discussão fosse provavelmente com um funcionário, ou até tem 2 outros diretores que aguentam também as nossas discussões, aí fica tudo tranquilo. Mas tem gente que não, que se discute fica uma semana doída. E realmente é verdade, né? Eu até vivencio isso. Eu e meu pai somos muito parecidos também, né? A gente discute, bate boca, tudo numa boa, saiu, fechou a porta, acabou. Tá tudo certo. A minha irmã não. Minha irmã já é mais... discutir, ela já vai ficar chateada. Né? Então tem que ter um cuidado um pouco maior do que você vai falar, realmente isso. Então, mas eu e meu pai nos damos muito bem. E o nosso sócio, que é o seu Figueiredo, é uma pessoa extremamente admirável em tudo, né? Ele me trata, eu brinco, tão bem quanto os filhos, ele e a esposa dele principalmente cuidam da gente, são a nossa família aqui, nós nos damos muito bem, temos casa de praia juntos, estamos sempre juntos, na verdade, todas as datas comemorativas, e ele não tem atuação na empresa na área administrativa, ele foi nossa referência para vir para cá, a gente precisava de um nome, de uma estrutura, e ele quem nos deu tudo isso, ele tem um nome muito forte, as empresas dele também, então foi muito importante e ainda é.
Então a gente se dá todos muito bem, tem esses conflitos, até porque nós hoje não somos mais uma empresa familiar, apesar de eu ser uma das diretoras e o meu pai ser o presidente. Nós temos outros diretores, nós temos meta a cumprir, temos conta a prestar, relatórios a entregar. Então, na verdade, eu sou dona, mas eu tenho duas posições, né? A posição de brigar com todo mundo como dona, mas eu tenho a minha posição como diretora comercial e de marketing, e tenho que prestar conta dos meus resultados e desempenhos. Então tem os dois lados, mas é uma delícia, né? Eu sou apaixonada pela Mendicibara, né? Totalmente. São 16 edifícios entregues, né? 16 prédios entregues. Ah, desde 14 anos você falou, né? 14 anos nós temos. Teve algum que foi o mais, assim, difícil de conquistar? Mais difícil de construir? De construir tem o nosso mais recente, é o Marina, que é até bem conhecido até internacionalmente, porque esses tempos nós fomos para Cancún e tinha um corretor em Cancún que conhecia o nosso prédio. Olha só! Mas ele foi mais difícil porque é complexo tanto a construção dele quanto toda a legalização dele, tanto as dúvidas de como é que funciona uma marina. Nós não éramos desse mundo, então foi muita pesquisa e tudo mais. Mas está pronto, entregue, sucesso total. Está atendendo os clientes da forma que nós esperávamos, então muito legal. Nós temos um projeto bem complexo também que se chama Belas Artes. Foi entregue a primeira torre em 2008, a segunda em 2011, que quando nós lançamos o mercado, eu me lembro que naquela época eu ainda visitava imobiliária todos os dias, os corretores falavam para mim assim, na maquete tudo é bonito, eu quero ver esse prédio pronto, não vai funcionar e tudo mais. Hoje ele é um case de sucesso, ele teve quase 500% de valorização em 6 anos. Nossa. Então imagina uma pessoa que pagou 200, 300 mil, apartamento hoje é 1,5 milhão. Então é um baita case de sucesso. Eu morei lá, é fantástico, tive que sair só, porque como eu disse anteriormente, todo mundo me conhece. Então as pessoas acabam misturando as coisas. Eu estava chegando da academia às 10 da noite, cliente me parando para conversar sobre o apartamento, sobre o vizinho, sobre a parcela. Então eu acabei mudando de prédio só por isso. Mas é outro prédio que também foi bem complexa a construção, que é no pé do morro. Tiveram alguns sistemas construtivos mais diferenciados para serem utilizados ali. Interessante, né? E agora, por exemplo, com a crise econômica que a gente está vivendo no nosso país. Até ouvi uma reportagem que no Brasil inteiro se teve uma queda na comercialização, na construção civil do país, né? Eu sei que Balneário Camboriú se manteve. O nosso mercado hoje nós estamos atuando em 4 cidades, na verdade, né? A gente atua em Navegantes, em Itajaí, que é a nossa principal cidade, onde nós temos a maior concentração de empreendimentos, Balneário e Camboriú. O que a gente sentiu bastante, na verdade, é que há uns 4, 5 anos atrás nós mudamos a estratégia financeira da empresa e decidimos trabalhar com os bancos para financiar as obras. E após a entrega das chaves, a gente não financiava mais os clientes, o banco financiava, ou parte dos clientes, né? Grande parte, 80%, 90% dos nossos clientes, após a entrega das chaves, são obrigados a ir para o banco. Com essa mudança de regras bancárias, de aprovação de crédito, o ano passado eu entreguei 5 prédios. Desses 5 prédios, todos os meus clientes teriam que, nesse momento, já ter me pago tudo, porque vai para o banco me paga à vista. E os meus clientes não estão conseguindo aprovar renda. Então, o que acontece? Que é o que para mim mudou bastante, não é a venda, eu continuo vendendo bem, eu continuo tendo cliente procurando os imóveis, mas o cliente que tem bastante dinheiro vem com um desconto muito alto, pedindo descontos que antes não pediam, porque a prática do mercado mudou. E a segunda, o cliente que antigamente aprovava renda fácil para financiar 300, 500 mil, hoje está quase aprovando só metade. Então todos os meus clientes compraram há 3, 4 anos atrás e que tinham um compromisso X, não estão conseguindo honrar esse compromisso. Então é nisso que nós estamos nos complicando. Mas, como isso aconteceu há meio ano atrás, ficou muito claro isso há meio ano atrás, já tomamos algumas iniciativas, já mudamos alguns sistemas internos para superar essa dificuldade. Mas nosso mercado é muito bom, né? A gente atende não só regional, a gente atende o Brasil todo, Balneário atende o mundo todo, né? Tem cliente de todo canto do mundo comprando em Balneário. Então não existe uma crise instalada, a gente só precisa ajustar as regras do jogo, né? Exatamente. Essa é a verdade. Legal, Natália, nós temos que dar um tempo, o programa Histórias e Conquistas volta já. Estamos de volta conversando com a Natália Mendes Chart, ela que é sócia proprietária da construtora Mendicibara e veio aí compartilhar a sua história, os seus desafios, como que é trabalhar numa empresa familiar.
né? Como que está a construção civil hoje? Quais é que são as estratégias de diferenciação no mercado? Aliás, essa pergunta eu gostaria de te fazer, Natália. Por que eu compro com a construtora Mendes Cibara? O que ela tem de tão especial? Qual que é o diferencial? Te dá essa oportunidade. Na verdade, são vários os diferenciais. A base da empresa é a inovação. A gente veio construindo a inovação desde o primeiro prédio, que foi o Oceanic, aqui em Itajaí, que foi o principal lazer na época. Hoje a gente vai lá e acha aquilo básico de tudo. Mas há 13, 14 anos atrás era surpreendente esse lazer, que tem piscina, salões de festa, sauna, playground externo. E dali em diante nós viemos construindo assim, todos os nossos prédios tinham alguma coisa inédita. Então era o elevador panorâmico, que na época era inédito, o Belas Artes, como eu disse anteriormente, com um mega lazer no pé do morro, vista para o mar definitivo, não estando na Atlântica. O Marina é o único com vaga de barco da América Latina. O Felistar é o primeiro eco-residencial da região toda, ele é todo com sistema de reaproveitamento de água de chuva, que bacana, lâmpadas LED. Então, cada prédio nosso a gente pontua alguma coisa. Esse é o diferencial da empresa. A inovação. A inovação. Outro diferencial, eu acho que é o atendimento pós-venda com os clientes. Apesar de ser um assunto delicado, né? Porque na empresa onde eu mais brigo, a área que eu mais discuto é atendimento a cliente. Isso é uma discussão constante, porque qualquer coisa errada parece que é muito maior do que o cliente percebe, eu percebo muito maior. A gente tem todo lançamento que a gente faz, a gente tem um volume muito grande de venda para clientes que já é da Mendes Cibara. Então isso muito nos orgulha, né? Porque se a pessoa comprou e teve uma experiência ruim, ela não volta a comprar, né? Eu sempre uso o exemplo do carro. Você foi lá e comprou um Fiat e só deu problema, deu manutenção, foi mal atendido, você não vai voltar a comprar o Fiat, mesmo que tenha sido uma falha naquele carro, naquele lote. Principalmente quando a compra é uma compra de um valor maior. Claro, não, dificilmente, eu acho que o nosso público, como eu não trabalho só com o imóvel de alto luxo, que é aquele que a pessoa compra para verão, eu vendo principalmente para o consumidor final, a pessoa dentro da minha empresa vai fazendo os upgrades. Então ela compra o primeiro imóvel ali por 300, 400 mil, eu lanço um produto de 500 com um lazer maior, uma planta maior, numa região melhor, ele vai lá e dá o dele no negócio e compra outro. Com certeza. Então isso é uma coisa muito interessante, o volume de clientes que eu consigo manter na minha carteira. Isso para mim é um dado que eu sempre, quando quero defender meu setor dentro da empresa, eu levo esses dados para a minha área, principalmente de engenharia. Olha pessoal, nós estamos indo bem. Não é só o produto que é bom, vocês estão construindo muito bem, porque no novo lançamento vários clientes vieram e compraram novamente. Então esse é um outro diferencial que nós temos. Quem que é o público-alvo de vocês? Como eu disse, a gente trabalha em 4 cidades. Então em cada cidade tem um público. Navegantes é morador mesmo de Navegantes, não compra pessoas de fora. Dos 90 apartamentos que eu tenho lá vendido, eu devo ter uns 5, 6 de pessoas de Blumenau, Jaraguá, que vem para veranear, mas o resto é tudo morador fixo. Itajaí, morador final, muitos de transferência de empresas grandes, outros mesmo de Itajaí, muitos filhos, nós estamos agora na onda dos filhos de clientes nossos, então muitos moradores do Belas Artes estão comprando agora imóveis para os filhos, para os meus clientes aqui, para os meus empreendimentos de Itajaí. Balneário, que aí é onde se vende para o mundo. Eu não consegui atingir ainda o principal público consumidor de Balneário, que é grande parte do Paraná e Rio Grande do Sul e o Centro-Oeste. Eu vendi muito para Santa Catarina e muito para 3 cidades do Paraná. Eu não atingi Paraná de uma maneira geral. Mas isso mais por estratégia comercial mesmo do que por mercado. Porque eu sei que se eu pegar meu produto e levar Mato Grosso do Sul, até Brasília está comprando bem em Balneário, eu iria vender bem. Mas nós ainda não fizemos esse movimento porque a gente está vendendo de uma maneira legal aqui nessa nossa praça. Interessante. E vocês têm alguma estratégia assim, para atingir esse público Paraná ou é mais o turista que vem visitar? A gente fideliza muito corretor. A estratégia da Mendes Cibara é parceria com as imobiliárias. Então a gente faz bastante parceria com corretores para eles confiarem bastante na gente e para eles conseguirem trazer os clientes para nós. Então nós abrimos parceria com algumas imobiliárias do Paraná, mas quem nos traz mais resultados são as imobiliárias de Balneário, que a gente investe neles, indo em feira juntos, indo em jantares, expondo o produto em algumas feiras, e isso traz cliente, volta retorno para nós positivo sempre.
Tem uma pergunta que eu adoro fazer para os meus entrevistados, né? Você me falou que teve prédios que foram desafiadores, né? Acho que foi o Marina Beach Park. Quase todos têm uma história, né? Mas teve algum momento da sua vida assim que foi desafiador, que você passou por uma dificuldade, pensou em desistir, pensou em mudar a rota, não vou ficar nessa empresa familiar? Desistir não, na verdade não, desistir nunca. Mas nós tivemos 2 fases bem complicadas na empresa. Uma em 2008, que nós tivemos a crise mundial e junto a enchente em Itajaí. E eu só construí em Itajaí, eu tinha só o Belas Artes fora de Itajaí, que era em Balneário. Então eu tive mais de 50% de inadimplência, estava tocando 6 prédios, que na época era muita coisa. 6 prédios representa 500, 600 funcionários, é muita coisa. Então eu tive quase 50% de inadimplência, tendo conta para pagar e não dando conta, e cliente vindo falar para mim: perdi minha empresa na enchente, perdi minha casa na enchente, minha mãe perdeu a casa, eu precisei apoiar, não tenho como te pagar. E como eu que sou... também. Os funcionários foram um pouco impactados, mas os clientes muito. E os clientes, a gente até brinca e não sabe quem está falando verdade ou mentira, mas eles chegam a mim. Então eles chegavam para mim e falavam: Natália, olha, minha mãe perdeu tudo, eu não vou ter como te pagar meio ano que eu tenho que ajudar minha mãe. Eu não consegui olhar para ele e falar: azar o seu. Eu ia repactuando e renegociando um por um. Então eu fiquei assim, meio ano sem dinheiro nenhum, trabalhando igual uma louca para manter as coisas em ordem. Então, e eu era muito nova, eu tinha 22 anos. Nossa. Então eu era responsável pelo setor financeiro naquela época. Então para mim era uma loucura ver aquela pilha de conta para pagar e olhar e não ter dinheiro. E sair correndo para resolver, e vende apartamento, pede dinheiro para o meu pai quando ele ajudava. Pai, socorro, me manda dinheiro das suas empresas, eu te devolvo. E fui tapando o buraco, então foi um bom aprendizado. Que aquele do passado, 2008, está me ajudando muito agora, porque nós estamos passando pela mesma fase. Porque minha inadimplência está muito alta, porque meus clientes não estão conseguindo aprovar o crédito nos bancos. Então, mas hoje você não se assusta mais tanto. Hoje eu não me assusto tanto, exatamente. É interessante, né? Hoje eu já consigo olhar a situação e ver a luz no fim do túnel. Respirar, não ficar desesperada, não entrar em pânico, ver que é uma fase, ver que está todo mundo passando por isso e que graças a Deus a nossa empresa anda com os passos muito curtos. Nós não somos muito sonhadores, não viajamos muito, nós somos sonhadores em planos, mas para executar a gente sempre está com o pé no chão. Então a gente está sem lançamento há 3 anos. Com isso, nosso compromisso financeiro é muito menor do que poderia ser se eu tivesse me empolgado há uns 2, 3 anos atrás. Então, como veio sinalizando algumas mudanças no mercado, principalmente por causa da política, a gente pôs o pé no freio e hoje estamos pagando um preço bem menor com esse impacto das mudanças de crédito. Porque o nosso problema hoje é os clientes conseguirem pagar. Os clientes conseguindo pagar, está tudo resolvido, né? Então, eu acho que essa é a fase que nos assusta e nos dá medo um pouco, uma coisa que às vezes eu brinco, principalmente a minha mãe e meu irmão são muito certinhos, qualquer endividamento, qualquer coisa para eles acham um absurdo, né? E eu falo para eles assim: olha, ouvindo vocês até dá vontade de parar de construir, eu brinco, porque não tem como crescer em construção civil sem se endividar. Não tem, você tem que fazer dívida, começar a construir e aí começar a vender, fazer a receita. Num país louco igual o nosso, que um dia uma coisa pode, outro dia não pode, até dá medo mesmo, né? Mas faz parte, na verdade, a gente tem a justiça. Dorme de noite, né? Tem a justiça que, apesar de lenta, nos protege, tem algumas coisas que a gente aprende também. Cada cliente que nos incomoda de forma injusta em alguma coisa nos dá um ensinamento e a gente vai amarrando mais os contratos, vai amarrando mais as coisas, vai mudando as regras. Eu brinco que daqui a pouco minha empresa é uma instituição pública, né? Tem regra para tudo, manual para tudo, organizado. É bem engraçado. É interessante isso, né? Eu sempre costumo falar que tudo depende do ponto de vista, né? Porque realmente a tua experiência em 2008, de uma certa forma, fortaleceu a tua autoconfiança para hoje você passar isso de uma forma mais tranquila. A empresa hoje é muito maior, acho que se eu não tivesse passado o que eu passei em 2008, hoje eu não teria estrutura emocional para estar vivendo no dia a dia com todos esses problemas, com todos esses clientes e a quantia. Nós temos bastante obra, bastante cliente, nossos prédios são sempre muito grandes, né? Cada prédio nosso entrega 50, 70, 100 apartamentos. Então, 2 prédios para ser entregues são 200 apartamentos que eu estou entregando. Então, são 200 clientes na expectativa de receber, 200 pessoas para aprovar crédito no banco, e a gente dá todo o suporte para isso. Então hoje eu já estou mais tranquila, né? Eu falo, hoje eu já aprendi a viver na crise, mas... De uma certa forma, Deus nos prepara para as coisas. Né? Você acredita em Deus? Acredito, com certeza mesmo. Você se considera uma pessoa de sucesso, Natália? Ai, com certeza. Tenho uma família
Eu tenho a minha família, né? Eu, meu marido e meus 2 filhos. Eu já tenho 2 filhos. Mas você é precoce mesmo, hein? Eu tenho um menino vai fazer 2 anos, daqui 2 semanas, e uma menina de 7 meses. E minha família é uma graça, tipo, são todos muito fofos. E eu tenho a minha família, meus pais, meus irmãos, que assim, é uma estrutura familiar muito forte. Nós somos muito grudados, como eu te comentei antes da entrevista, a gente mora no mesmo prédio, pra você ter ideia. O meu irmão tá indo pro nosso empreendimento, pro Marina. A minha irmã tem um apartamento lá, também não mudou, porque o dela vai ser na Torre 2. E os meus pais já mobiliaram deles lá e não vão porque eu não vou ainda. E como tem os filhos no prédio, meus pais não conseguem não acordar todo dia e pegar meus filhos, não almoçar e ter meus filhos juntos. Nossa. Então nós somos muito, muito, muito grudados. E acho que isso é o principal, né? Acho que fortalece. Então começa pelo sucesso familiar, aí as coisas em casa estando bem, você vai para o trabalho bem, aí os problemas são superados. Então, adorei, começa pelo sucesso familiar. Eu acho. Tu diria que então um dos segredos da Vende-se Bara é o sucesso familiar antes? Nosso slogan é forte como a família, né? Então, forte como a família que acaba levando isso para o trabalho. Eu não consigo ver uma pessoa que em casa chega e não tem carinho, só tem briga, conseguir ir para o trabalho sorrindo e produzindo amor, produzindo sucesso. Não tem, eu acho que não tem como separar totalmente as coisas, né? Tem até gente que tem a capacidade de desplugar dos estresses, mas uma pessoa que em casa é amarga não vai conseguir no escritório ser doce. Não tem como ser diferente, né? Adorei, vai ser o slogan. Além de uma construtora de sucesso, uma família de sucesso. Legal, sua família lembra muito a minha família também, é muito gostoso. Eu moro longe deles, mas morro de saudades. A gente tem assim, apesar das brigas que se tem, né, normais, mas a gente tem um carinho muito grande e realmente uma força muito, somos muito unidos, né, e é muito bonito isso quando você tem isso em casa. Ter família, você tem estrutura, porque eu sempre brinco e falo, eu não quero ter jatinho, eu não quero ter um apartamento em cada capital do mundo, não quero. Eu viveria muito bem de forma simples. O que eu não conseguiria viver sem minha família. Então assim, se perder tudo ou se ganhar tudo, estamos juntos, entende? Então isso dá uma segurança e não dá aqueles medos, nos dá coragem para e dá coragem para enfrentar novos desafios, para entrar em mais negócios, né? Nós estamos o tempo todo inventando moda e fazendo uma coisa nova ou outra. E a família que dá essa estrutura, com certeza. Legal. Natália, adorei te entrevistar. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada mesmo, adorei. História linda. Agradecer a Cissa, né, pela indicação. Eu sou também lá vice-presidente da Cibalc na área de desenvolvimento empresarial. E estamos lá trabalhando por Balneário e Camboriú. Vamos ver se a gente ajuda alguma coisa na nossa gestão. Com certeza. Pessoal, quero chamar agora o Minuto Coach. Roda a vinheta, a Jamile vai dar uma dica bem especial para nós alcançar os nossos objetivos profissionais essa semana. Olá pessoal, estou aqui no Histórias e Conquistas com mais uma dica de coaching. E hoje a gente vai falar sobre reclamação. Você tem o hábito de reclamar? Você é daquelas pessoas que se está chovendo, você reclama que está chovendo? Se tem sol, você reclama que tem sol? É assim? Então você tem que mudar esse hábito. Porque é isso mesmo, reclamar é um hábito, né, que vicia. As pessoas ficam viciadas nesse comportamento, ficam reclamando o tempo inteiro. E acabam se tornando chatas, porque ninguém gosta de estar perto das pessoas que estão reclamando o tempo inteiro. Então vamos avaliar um pouquinho o que tem por trás desse hábito de reclamar. O que você precisa perguntar para você mesmo é justamente isso. O que tem por trás do teu ato de reclamar? Né? Será que você está no modo compreensão? Ou seja, você está reclamando de algo, de algum problema, alguma situação da sua vida, porque você deseja uma melhor compreensão do problema? Então, se for isso, você tem que lançar estratégias para lidar com isso, né? Procure pessoas específicas que vão poder te ajudar, né, com esse problema, com essa situação, para não ficar reclamando o tempo inteiro para qualquer pessoa. O segundo é se você está no modo resolução, né? Então, na verdade, você está falando bastante sobre a situação, sobre o problema, porque você quer buscar uma solução. A estratégia também é parecida, né? Pense quem você pode buscar para te ajudar, o que você pode fazer. Eu sempre indico, assim, escreva, né? Coloque no papel o que está acontecendo, qual é o problema e quais são as possibilidades de resolução, né? Porque isso vai facilitar, vai baixar a tua ansiedade e vai fazer com que você reclame menos, né? Isso são estratégias e você pode estar montando seus planejamentos
de vida, de qualquer problema, qualquer situação, para você aprender a lidar com eles. Porque, na verdade, né, gente, reclamar só funciona quando a gente é bebê, porque aí a gente reclama e alguém vem e troca nossas fraldas. Depois que a gente cresce, isso não funciona mais. Quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos, né? Então, essa é a minha dica de hoje, ok? Obrigada e é com você, Larissa. Finalizando então o nosso programa, quero agradecer as lojas Atrativa aqui na Oswaldo Reis 1540. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pela recepção, sempre que nos acolhe aí com muito carinho. E agradeço então a vocês, a toda a equipe da TV Univale, ao nosso telespectador. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E aí, não esqueça aí de alcançar os seus objetivos profissionais e realizar os seus sonhos.